Hoje iremos fazer uma viagem sem rede. Vamos separar o homem do mito, o Jesus que andou pela Galileia do Jesus que ascendeu aos céus. E, olha, não espere respostas fáceis. Porque quando a gente coloca a lupa da história, da arqueologia e da crítica textual sobre a figura mais influente do Ocidente, as certezas tremem. Se você é cristão, muçulmano, ateu, agnóstico ou simplesmente curioso, fique aqui. Porque vamos falar de contradições bíblicas, de heresias antigas, do Jesus do Islã, e de um debate que esquenta a cabeça dos historiadores. Ele realmente existiu? Meu nome é Robson, sejam bem-vindos ao canal Mente Independente. O tema do vídeo de hoje é Jesus histórico versus Jesus da fé, mitologia, contradições e o que a ciência diz. Já deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para fortalecer o canal e não perder nenhum vídeo. O ponto de partida necessário. Jesus histórico é diferente de Jesus da fé. Primeiro, um princípio básico que todo estudioso da área adota. Existe uma diferença abissal entre o Jesus histórico, aquele que, se existiu, foi um judeu do século I, pobre, apocalíptico, crucificado por Roma, e o Jesus da fé, o Cristo divino, eterno, co-criador do universo, que ressuscitou ao terceiro dia. Enquanto o Jesus da fé é acessado por revelação e teologia, o Jesus histórico é acessado por método histórico crítico. E é aqui que nascem as primeiras contradições. 2. As contradições bíblicas sobre Jesus. A Bíblia não é um documento uniforme. Vamos começar pelas contradições internas dos evangelhos. Genealogias. Mateus capítulo 1 versículo 1 ao 17 e Lucas capítulo 3 versículos 23 ao 38 dão linhagens completamente diferentes para José. Um tem 28 gerações de Davi a Jesus, outro 43. E mais, um diz que José era filho de Jacó, outro diz que era filho de Eli. Se José não era pai biológico, como a fé afirma, para que serviria uma genealogia de José? Nascimento. Mateus diz que a Sagrada Família já morava em Belém e fugiu para o Egito após o nascimento. Lucas diz que moravam em Nazaré e só foram a Belém para o censo que não tem nenhum registro histórico fora da Bíblia e que exigiria que cada um voltasse à cidade de seus antepassados de 1000 anos atrás, algo logisticamente impossível. Morte e ressurreição. Quem carregou a cruz? Marcos e Mateus dizem que foi Simão Cireneu. João diz que foi o próprio Jesus. Quantas mulheres foram ao túmulo? Marcos fala em 3, João em apenas uma. E o que elas viram? Um anjo? 2 anjos? Um jovem? As versões variam. Será isso um mistério divino ou evidência de textos escritos por diferentes comunidades, com diferentes teologias, décadas após os fatos? 3. Jesus debatido, arianismo, sabelianismo, gnosticismo e cristianismo oficial. Mas as contradições não ficam só nos evangelhos. A própria ideia de quem é Jesus mudou radicalmente nos primeiros séculos. Arianismo, século IV. Arius dizia que Jesus era uma criatura, a mais elevada, mas criada por Deus Pai. Houve um tempo em que ele não existia. Para ele, Jesus não era coeterno com o Pai. O Concílio de Nicéia, 325 d.C., condenou isso como heresia. Sabelianismo, ou modalismo. Dizia que Pai, Filho e Espírito são apenas manifestações ou modos de um único Deus. Jesus seria o próprio Deus Pai se manifestando como Filho no palco da história. Também foi condenado. Gnosticismo, século II e III. Para os gnósticos como os valentinianos, Jesus não era nem totalmente humano. No docetismo ele era um ser espiritual que parecia humano. Ou então o Cristo divino desceu sobre o homem Jesus no batismo e o abandonou na cruz. Evangelhos gnósticos como o de Tomé ou de Judas trazem um Jesus completamente diferente. Um mestre de conhecimento secreto, não um salvador sacrificial. Cristianismo ortodoxo católico. Definido nos concílios de Nicéia, 325 d.C., Constantinopla, 381 d.C., e Calcedonia,
451 d.C. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, duas naturezas em uma pessoa, consubstancial ao Pai. É a fórmula vencedora, mas venceu por ser decidida por uma votação, não porque era mais verdadeira. Cada uma dessas visões produziu um Jesus diferente. E todas usavam os mesmos textos ou textos rivais. 4 Jesus no Islã, um profeta, não um Deus. Agora, saímos do cristianismo. O Islã tem o maior respeito por Jesus, mas com diferenças radicais. No Alcorão, ele é Isa, um profeta humano poderosíssimo, nascido de uma virgem, mas que não morreu na cruz, Deus o teria levado ao céu, e não é filho de Deus. Voltará no fim dos tempos como líder justo, matará o anticristo, Dajjal, romperá cruzes, matará porcos e abolirá jizia, imposto sobre não-muçulmanos, confirmando a mensagem de Maomé. Aqui, Jesus é central, mas sem sangue, sem redenção pela cruz, sem divindade. Um Jesus muito mais próximo do profeta hebreu do que do Cristo da Niceia. 5 evidências históricas a favor da existência de Jesus. Vamos ao núcleo duro. O que a história, não a fé, tem a dizer sobre a existência de Jesus? Fontes não cristãs, todas posteriores e breves. Tácito, Anais, 116 d.C. Fala que Cristo foi executado por Pôncio Pilatos na Judéia. Útil, mas Tácito nasceu em 56 d.C., não foi testemunha. E repete o que cristãos diziam. Plínio, o jovem, 112 d.C. Em carta a Trajano, fala de cristãos que cantam hinos a Cristo como a um Deus. Não confirma a historicidade, só a crença. Flávio Joséfo, Antiguidades Judaicas, 94 d.C. Há um trecho famoso, Testimonium Flavianum, que chama Jesus de Cristo e fala de sua ressurreição. Quase todos os historiadores modernos concordam, foi interpolado, alterado, por copistas cristãos. Mas um trecho mais confiável menciona Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, o que sugere que Joséfo sabia de um Jesus histórico humano, irmão de Tiago. Fontes cristãs, Paulo, cartas 50 e 60 d.C. Paulo diz ter conhecido Tiago, irmão do Senhor, e Pedro. Mas Paulo nunca conheceu Jesus em vida. Suas visões são experiência mística. Ele cita pouquíssimos episódios da vida terrena de Jesus. Para muitos estudiosos, Paulo prega um Cristo celestial muito mais do que um Jesus histórico. O consenso mainstream entre historiadores secularizados, Bart Ehrman, John T. Meyer, é: sim, existiu um judeu chamado Yeshua, batizado por João Batista, pregador itinerante, crucificado por sedição. Mas esse consenso não é unânime. Sexta tese miticista: Jesus nunca existiu, foi mito. Há uma corrente respeitável, embora minoritária, chamada miticismo ou teoria do mito de Cristo. Autores como Richard Carrier, Robert M. Price e G. A. Wells argumentam um silêncio documental absoluto no século I. Nenhum historiador ou escritor romano ou judeu contemporâneo de Jesus menciona um fazedor de milagres, condenado por Pilatos. Filo de Alexandria, 20 a.C., 50 d.C., que viveu na época exata de Jesus e escreveu sobre Pilatos, nunca menciona Jesus ou os grandes eventos dos evangelhos. Os evangelhos são alegorias. Marcos, o primeiro evangelho, 670 d.C., parece uma parábola baseada no Antigo Testamento. A cura do cego Bartimeu no Evangelho de Marcos capítulo 10 versículos 46 ao 52, Bartimeu significa filho de Timeu, e Timeu é um diálogo de Platão sobre o Demiurgo. Muitos nomes e eventos são construídos a partir de profecias messiânicas, Salmo 22, Isaías 53. Paulo não sabia de um Jesus terreno. Nas cartas autênticas de Paulo, ele nunca cita os milagres terrenos, os ensinamentos morais, como o Sermão da Montanha, os detalhes da vida de Jesus. Para Paulo, Cristo é revelado nas Escrituras e em visões, não como um homem que andou pela Galileia. A ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz que recebeu do Senhor por revelação, não de testemunhas oculares. Paralelos com divindades greco-romanas.
Mitra, Átis, Osíris e Dioniso tinham nascimento virginal, morte e ressurreição, rituais de comunhão, corpo e sangue. O cristianismo teria sido mais uma fusão do judaísmo com cultos de mistério. A tese miticista é chocante para cristãos. Mas ela existe, é debatida em revistas acadêmicas, embora rejeitada pela maioria, e explica o silêncio documental de forma mais parcimoniosa do que a hipótese de um Jesus histórico apagado. 7. Por que o debate importa para um livre pensador? Por fim, volto à minha lente. Se você é livre, pensador, ateu, agnóstico ou monista naturalista, como eu, você já parte do pressuposto de que milagres, ressurreições e nascimentos virgens são explicações inválidas por princípio. Assim, o Jesus histórico só pode ser um homem. Um homem que, após sua morte, foi paulatinamente divinizado, primeiro como Messias judeu, depois como Filho de Deus, depois igual a Deus, depois Deus em duas naturezas. Até virar o Cristo grego-romano que conhecemos. O miticismo vai além. Diz que até esse homem é desnecessário, que o culto a Jesus nasceu de visões de um anjo ou arquétipo messiânico, e só depois foi historicizado. Eu não vou dar uma resposta definitiva. Porque historicamente, a evidência não permite uma. O que sei é: a Bíblia não é um documento histórico confiável. Os evangelhos são teologia em forma de biografia. E o cristianismo é uma religião como outra qualquer, bela para alguns, contraditória para a maioria. 8. Conclusão e reflexão final. Então, caro espectador do Mente Independente, o que levamos? O Jesus dos cristãos, ortodoxos, arianos, gnósticos, é uma construção teológica, e cada grupo construiu o seu. O Jesus do Islã é outro profeta, sem cruz nem divindade. O Jesus histórico que alguns estudiosos reconstroem é uma figura frágil, sem nenhum milagre, baseada em poucos fios de evidência. E existe a possibilidade real, incômoda, mas honesta, de que nunca tenha existido nenhum Jesus. Apenas um mito que ganhou carne e sangue com o tempo. Se isso abala sua fé, bom. Fé que não pode ser questionada não merece ser chamada de fé. Se isso confirma seu ateísmo, bom também. E se isso abre sua mente para a complexidade da história humana, excelente, esse é o propósito deste canal. Deixe nos comentários, para você, a existência histórica de Jesus é mais provável ou menos provável que a existência do rei Arthur? E por quê? E lembre-se, a verdade está lá fora, esperando para ser descoberta. O sistema quer esconder, mas é você quem deve descobrir. Um grande abraço e até o próximo vídeo.